quando tem assinatura digital propícia para isso, né? Então, a materialização seria transformar documento digital em documento físico. E esse documento físico vai ser como uma cópia autenticada, porque o original está em meio digital. E a desmaterialização é você ter um documento físico e, por um procedimento, transformá-lo em digital. Teria que constar uma etiqueta eletrônica, né, ou alguma forma de adesivação eletrônica, para dizer que aquele documento foi desmaterializado pelo tabelião e tudo mais, conferido, assinaturas, bonitinho. O reconhecimento de firma, certo? Reconhecimento de firma, a gente vai ter a ficha padrão, né, aquele documento para a pessoa ter cadastro no cartório, então tem que se formular uma ficha padrão. Santa Catarina, a gente não cobra a ficha padrão, tá? Tem estados que têm previsão para cobrar, que não pode. A ficha padrão vai ser tomada com base nos dados do documento apresentado. E a naturalidade, estado civil e endereço pode ser por declaração na ficha padrão, né? Então, a naturalidade, estado civil, profissão também, né? Não precisa de comprovantes, carteira de trabalho, comprovante de residências, certidão de casamento atualizada, para fazer uma ficha padrão. Ficha padrão vai ter no mínimo 2 assinaturas do signatário. Que nós somos obrigados a ter captura biométrica, né, e facial, fotográfica, de quem fizer a ficha padrão. Então, quem fizer a ficha padrão vai ter que ter digital cadastrado, vai ter que ter foto cadastrada, a gente tira na hora, com a webcam. Do relativamente incapaz, os pais assinam junto a ficha padrão. Aqui não temos a obrigatoriedade de ter um livro para ficha padrão, certo? Os livros que eu falei são só aqueles lá que a gente mencionou até agora. Então, aqui a ficha padrão em si, você pode fazer em fichas mesmo, ou tem gente que faz em livros, mas não é um modelo obrigatório. A forma que melhor entender. Por mais que você digitalize, você tem que ter as fichas em meio físico. A gente não tem a previsão, como tem em alguns estados, ficha sem movimentação desde tantos anos elimina. Aqui a gente não tem isso. Tranquilo? Tem alguns estados que faz ficha padrão para pessoas analfabetas. Aqui não faz. Aqui a ficha padrão é de signatários, quem assina. Mas é aquela pessoa lá que não assina e tem assinante a rogo. Ela não vai ter ficha de assinatura. Por mais que a gente tenha a obrigatoriedade de ainda assim ter a foto e a digital dela cadastrada. Mas isso daqui ela não tem, porque não tem nem lógica ela colocar lá tantas vezes a digital dela. Os reconhecimentos de firma. Autenticidade ou veracidade, né? Todo mundo já tem acredito, um conhecimento quanto a isso, né? Mesma coisa. É aquele firmado na presença do tabelião ou do seu preposto. Se o documento já vem assinado, não é por autenticidade. Mas a parte mesmo que assinou. Mas a lógica de ser por autenticidade é que ela assinou na sua frente. Então, além de comprovar a identidade dela, você comprova que ela assinou na sua frente. Tanto que se ela assinou na sua frente, independente de como ela assinou lá na ficha padrão. Ela pode assinar diferente. O importante é que você identificou ela e ela assinou agora na sua frente. Por semelhança, o documento vem assinado. E aí a gente compara com a ficha padrão para ver se confere aquela assinatura.
por abono, acho que isso é regra em quase todos os estados, né? Regra é que é proibido. Abono. Alguém disse que aquela assinatura é de fulano de tal. Tem alguém abonando aquela assinatura. Né? Em Santa Catarina, a única possibilidade, como a maioria dos estados, é do preso. Né? Que o diretor do presídio pode dizer que aquela assinatura é do preso que está lá com ele. Assim não segue a regra geral. Beleza? Relativamente incapaz. E o cego estão proibidos de reconhecimento por semelhança. Relativamente incapaz, a gente já tinha conversado, né? Mas tem que ser por autenticidade o reconhecimento de firma de relativamente incapaz e de pessoas com deficiência visual. Além disso, né, os nossos, vocês vão ver, não sei se vão ver amanhã, mas na parte geral, que os nossos sistemas têm que ter a opção de, por meio de requerimento do signatário, proibir por semelhança. Tá? Então, se o cliente não quer que nada seja feito por semelhança, ele pode requerer e a gente tem que cumprir. Né? Então, quanto às pessoas, né, os cegos, os relativamente incapazes e os que requereram expressamente, podem proibir, né, ali o reconhecimento por semelhança. Senão a gente segue a regra geral. Aqui nós temos uma previsão interessante. Se o reconhecimento é por autenticidade, pelo nosso código de normas, não precisa ter ficha padrão. Na prática, isso não funciona muito bem. Na teoria, saibam que isso está lá. Né? Então, quem fizer um reconhecimento por autenticidade, a lógica talvez até a gente entenda. Né? A pessoa está aqui, se identificou na sua frente, assinou e vai embora. Né? Então, não precisaria ter ficha padrão, mas considerando o número de falsários e tudo mais que a gente tem, é quase que praxe todo mundo pedir ainda assim, até porque não tem custo em Santa Catarina. Né? Se tivesse custo, até seria de se questionar fazer isso. Mas saibam que para a prova, né, reconhecimento por autenticidade dispensa o preenchimento de ficha padrão. Não precisa ter ela lá cadastrada. Santa Catarina. Nós temos o reconhecimento de firma por autenticidade como obrigatório em 3 circunstâncias. Tá? Alienar ou dispor de quaisquer direitos pessoais e ou reais sobre bens móveis ou imóveis, inclusive por promessa com conteúdo econômico superior a 30 salários mínimos. Seguiu a regra lá do 108 do Código Civil. Tá? Então, passou de 30 salários mínimos, obrigatório, por autenticidade. No código anterior, nós tínhamos um problema, porque só falava com conteúdo econômico, ponto. Com conteúdo econômico apreciável. Mas aí, o que é conteúdo econômico apreciável? Para alguém pode ser que R$500 é bem apreciável, pode ser que não, e tudo mais. Então, no novo código, eles colocaram um limite aí de 30 salários mínimos. Alienar veículos automotores de qualquer valor. Então, não aplica a regra do inciso 1. Normalmente, é aquele verdinho, o DUT. Né? Mas perceba, aqui não se limitou ao DUT. Então, qualquer documento que visasse alienar veículos automotores teria que ser por autenticidade. Prestar aval ou fiança com ou sem renúncia ao benefício de ordem. Aqui, novamente, independente do valor. Certo? Então, aval ou fiança, se você é aval ou fiador, independente do valor, tem que ser por autenticidade.
Em todos os códigos de normas tem, né, que no ato tem que ser expresso qual é a forma de reconhecimento. E se não tiver, é semelhança. É meio contrassenso, né? Tem que ter. Se não tiver, é semelhança. Né? Então daria para